Então, agora vamos dar início à primeira aula da nossa série de Física Mecânica. Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar algumas definições e conceitos que vão ser muito importantes a gente entender para poder começar o nosso estudo da física mecânica. E aí, primeiramente, eu gosto da gente entender a diferença entre cinemática e dinâmica, que são duas partes da física. Então, dentro da física mecânica, a gente tem a cinemática, temos a dinâmica e a gente poderia ter ainda a estática, mas a estática não vai ser interesse agora do nosso estudo. Vamos só dividir entre cinemática e dinâmica. Então, qual é a principal diferença entre cinemática e dinâmica? Vai ser o seguinte: a cinemática, nos dois casos, primeiramente, né, na mecânica em si, a gente vai estar estudando o movimento dos corpos. Então, na mecânica, a gente estuda o movimento dos corpos. Só que, na cinemática, a gente vai estudar o movimento, só que sem se preocupar com as causas desse movimento. Ou seja, o que a gente está querendo falar com isso? Nosso objetivo vai ser descrever apenas como os corpos se movem. Já na dinâmica, não. A dinâmica, a gente vai se preocupar. Então, na dinâmica, a gente preocupa-se com as causas do movimento. Então, na dinâmica, a gente vai querer conhecer por que um objeto está se movimentando de determinada maneira. Ou seja, quais são as causas desse movimento. E aí, então, na cinemática, repetindo aqui, cinemática, o que a gente vai estudar, então? A gente vai estudar, por exemplo, a velocidade de um carro, a aceleração, a localização, que a gente vai dar um nome até de posição, a gente vai definir o que é a posição, o que é um referencial. Então, localização. Tudo isso de um carro ou então de qualquer objeto que esteja em movimento após um certo tempo. Então, aqui a gente vai ter muita relação com o tempo. Já na dinâmica, a gente vai estudar a principal estudo da dinâmica, no caso, é uma grandeza física que a gente já viu, que é a força. A gente viu, então, que existem várias grandezas físicas, né, nos módulos anteriores. E aí, a grandeza que importa na dinâmica é a grandeza chamada força.